Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, inspirada na obra de T. Harv Eker, que pode, olha, mudar completamente a forma como se enxerga o dinheiro. É o conceito do jogo interno da riqueza. Já pararam para pensar nisso? Muita gente sabe o que precisa fazer, sabe? Economizar, investir, trabalhar bastante, mas mesmo assim, o sucesso financeiro parece que escapa por entre os dedos. A resposta para esse dilema todo não está nas ações, mas num lugar bem mais fundo. E a gente vai entender o porquê agora. A primeira grande sacada é a seguinte: quando o assunto é dinheiro, não estamos jogando só uma partida. Na verdade, são duas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o que chamamos de jogo externo. Essa é a parte mais técnica, sabe? As planilhas, as estratégias de investimento, os planos de negócio, é o como fazer. Do outro lado, e aqui está o ponto-chave, está o jogo interno. Esse tem a ver com quem a pessoa é, suas crenças sobre o dinheiro, suas emoções, seus pensamentos e principalmente sua mentalidade. O que acontece é que a maioria foca no externo, sem perceber que é o interno que comanda o placar final. E aqui a ficha cai de vez. Os resultados financeiros que a gente vê não são um problema, são só um sintoma. Eles são um reflexo direto do que está acontecendo dentro da mente de cada um. O extrato do banco, no fundo, é só um espelho. Vamos avançar um pouco para ver como isso se traduz em números em proporção. A importância desse jogo interno é tão grande que dá até para a gente quantificar. Agora, olha que interessante essa proporção. Segundo Eker, o sucesso financeiro é 80% mentalidade e só 20% mecânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte da nossa energia deveria ser gasta não em aprender mais uma técnica de investimento, mas em fortalecer a mente. Porque, pensa bem, a estratégia certa, com a mentalidade errada, vai levar ao fracasso. Já a mentalidade certa, mesmo com uma estratégia simples, pode fazer milagres. Essa frase aqui vem para reforçar exatamente essa ideia. Para saber como anda o jogo interno, basta olhar para os resultados externos. Eles contam a história toda. E não é sobre achar culpados, mas sim sobre entender essa conexão direta. Tá, mas como exatamente um pensamento se transforma em dinheiro no banco? Existe um processo, uma espécie de reação em cadeia que acontece dentro da gente o tempo todo. E aqui a gente vê esse fluxo de forma brilhante. Tudo, absolutamente tudo, começa com um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento que combina com ele. Esse sentimento, por sua vez, impulsiona uma ação. E essa ação, quando repetida várias vezes, cria um resultado. A vida financeira de hoje é simplesmente o resultado final de uma longa corrente que começou lá atrás com um único pensamento. Vamos pegar um exemplo bem prático. Se o pensamento inicial é pequeno, focado na escassez, no "e se der errado", o sentimento que vem naturalmente é o medo. E o medo paralisa. Agora, por outro lado, se a pessoa se permite pensar grande, focar nas possibilidades, o sentimento que vem é a coragem. E a coragem gera ação. Muita ação. E aqui é importante deixar claro, pensar grande não é arrogância de jeito nenhum. Tem a ver com servir. É sobre entender que ao realizar nosso potencial máximo, a gente tem muito mais para oferecer para a nossa família, para a comunidade, para o mundo. Jogar pequeno não serve a ninguém, de verdade. A qualidade dos nossos pensamentos também define como interpretamos o mundo ao nosso redor. Imagina só, duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação, uma crise econômica, por exemplo. A pessoa com mentalidade limitante só consegue ver problemas, riscos, motivos para se encolher. Já a pessoa com uma mentalidade fortalecedora enxerga oportunidades, lições para aprender e novas formas de crescer. A realidade lá fora é a mesma, mas o jogo interno de cada uma cria resultados completamente opostos. Então, o ponto crucial é este: não são os eventos da vida que ditam o nosso sucesso, mas a interpretação que a gente dá a eles. O poder não está no que acontece, mas no significado que se escolhe dar. Ok, entendi. Se a mente é tão importante assim, a grande pergunta é: como é que a gente fortalece essa mente? Como treinar o jogo interno para vencer? Essa metáfora é simplesmente perfeita. Nossos resultados financeiros são os frutos. Tentar mudar os frutos diretamente, sem mexer na causa, é inútil. É como tentar colar maçãs numa laranjeira. Para mudar os frutos de um jeito que dure, é preciso cuidar do que está invisível, debaixo da terra, as raízes, que são as nossas crenças e os nossos pensamentos. A nossa mente não é algo fixo. Dá para pensar nela como um músculo. Se for treinada todos os dias com os exercícios certos, ela fica mais forte, mais resiliente, mais poderosa.
Se for deixada de lado e alimentada com pensamentos negativos, ela atrofia. A escolha é diária. E como é esse treino, afinal? Envolve hábitos diários? Coisas como a visualização, para criar uma imagem bem clara do futuro que se deseja. As afirmações, para a gente reprogramar conscientemente as crenças que limitam. A gratidão, para mudar o foco da falta para a abundância que já existe. E o mais importante, agir, mesmo com medo, e estar sempre disposto a aprender e ajustar o caminho. E falando sobre agir, é fundamental entender o papel do medo. O medo vai aparecer, não tem jeito. A grande diferença é que a mentalidade de riqueza enxerga o medo como um conselheiro, um sinal para prestar atenção, se preparar melhor, mas nunca como um carcereiro que impede de avançar. A gente ouve o conselho, agradece e age mesmo assim. No fim das contas, a grande mudança de paradigma é esta aqui. Riqueza não é algo que se corre atrás, é algo que floresce naturalmente quando o foco está em se tornar uma versão melhor de si mesmo. A gente cresce como pessoa e a riqueza vem como consequência disso. Se tem uma única ideia para levar desta nossa conversa, que seja esta. O ponto de partida para qualquer transformação financeira está no lugar mais poderoso que existe, a nossa própria mente. A mudança toda começa com um único pensamento. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Dentro de toda essa cadeia do sucesso, existe uma crença que é fundamental, uma raiz principal que sustenta todas as outras. Qual seria essa crença que realmente dá o pontapé inicial em toda a jornada da riqueza? Fica aí a reflexão.